Ilustres amigos do canal, tudo bem? No vídeo de hoje voltamos com a nossa playlist especial aqui, Leilão do Tesouro Nacional, para que você entenda qual é a estratégia do governo federal na oferta de títulos públicos e qual é a pressão que o mercado vem fazendo em relação a taxas. Já antecipando, teve título sendo rejeitado, teve taxa subindo e taxa caindo. Por isso eu já te convido. Inscreva-se aí no nosso canal, ative o sino da notificação e receba os nossos vídeos diários, porque o melhor investimento é no seu conhecimento. Vamos começar aqui falando então do Tesouro Selic, um título que comumente tem uma oferta grande. E você já verifica então no leilão realizado na última quinta-feira, dia 25 de novembro. Nós temos dois títulos, o com vencimento em setembro de 23 e setembro de 27. E o que nós podemos observar aqui? Repara comigo, o componente prefixado para setembro de 23 foi 0,83 e o componente prefixado para setembro de 27 foi 0,2775. Veja que um deles subiu, que foi o mais curto, e o outro desceu. Lembrando, no Tesouro Selic você é remunerado pela taxa de juros da economia que está subindo e também por um componente prefixado, que pode atuar positivamente ou negativamente sobre a sua rentabilidade. Então veja aqui comigo, um subiu, o outro caiu. Olha a oferta de títulos, foram ofertados 2 milhões e 500 mil títulos, 500 mil a menos que o leilão passado, que foi 3 milhões. Nós tivemos aqui a oferta comprada em 50%, ou seja, 1.250.000 títulos comprados. Então veja as informações aqui para você. Primeira delas, componentes prefixados, o que aconteceu? Um reduziu e o outro subiu. Então a gente já sabe disso. Um reduziu e o outro subiu. Qual é a interpretação desses componentes prefixados? Vamos lá. Pelo segundo leilão seguido, o prefixado do 2023 voltou a subir. O que significa isso? Veja aqui comigo que ele vinha em queda. Chegou a 0,008. Agora está 0,0810 no leilão passado e agora 0,0830. Pode ser um indicativo aí do mercado em relação a uma maior pressão para aumento da taxa de juros, a nossa taxa Selic, que vai acontecer daqui a 15 dias. Vamos ficar de olho, porque o Banco Central já disse que vai subir em 1,5. O mercado já está precificando um aumento de 1,75. E aí você já sabe, se esse aumento é muito distante do que o mercado está precificando, o componente prefixado é que recebe toda a culpa. A força e a pressão vem sobre ele. O volume ofertado reduziu. Nós tínhamos 8 leilões seguidos de manutenção da oferta de 3 milhões de títulos semanalmente. Nessa semana, o que aconteceu? O Tesouro Direto reduziu então a oferta desses títulos. Reduziu para quanto? 2 milhões e meio. Mas o percentual comprado se manteve aí, entre 47% a 50% do total de títulos ofertados. Então não mudou muito. Qual é a conclusão? O Tesouro manteve a estratégia da oferta do Tesouro Selic com uma pequena redução na quantidade de títulos. Como essa redução só aconteceu nesse momento, nesse leilão, e vinha de 8 leilões de alta, nós não podemos ainda tirar nenhum tipo de conclusão um pouco mais elaborada. E o mercado? O mercado continuou comprando na média os 50%. Então nesse título do Tesouro Selic, a única questão para ficar de olho é esse componente prefixado. Se ele voltar a subir mais uma vez, podemos despertar o alerta aí sobre a taxa Selic. Se você já está gostando desse vídeo, dê aí o seu super like e olha, não deixa de assistir aqui no alto essa nossa playlist Expectativas de Mercado para você entender sobre as projeções de PIB, de inflação, de taxa de juros e os receios e preocupações com relação ao mercado exterior. Assista lá. Vamos falar agora aqui do título em que o Tesouro voltou a aumentar a oferta. Vamos falar da NTN-B ou o Tesouro IPCA com juros semestrais. Lembrando,
No leilão do Tesouro Nacional, não existe a oferta para bancos, para financeiras, para as instituições com relação a NTNB sem juros semestrais, ou seja, o IPCA sem juros. Somente essa NTNB, que é com juros semestrais. E o primeiro detalhe que você já pode verificar aqui é que teve oferta e compra, tanto na volta 1 como para a volta 2 em todos os títulos. 24, veja aqui, o 28 e para o 40 também. Então, todas as ofertas foram volta 1 e volta 2. Primeira informação. A segunda que você já verifica aqui, as taxas subiram para NTNB e você vai entender já já por quê. Além disso, o que nós podemos verificar? A oferta total voltou a subir, agora um pouquinho acima de 1.800.000 títulos. E com um detalhe, praticamente 100% foi comprado. Teve uma pequena diferença aqui na volta 2, que ficou um título só, de fora, e aqui no 2040 que ficaram apenas 3 títulos de fora. O restante, tudo comprado na volta 1 e na volta 2, algo que nós não verificamos há bastante tempo. Então veja, volume ofertado voltando a subir. Bom, vamos verificar aqui então qual é então o entendimento a esse respeito. As taxas aumentaram com aumentos então discretos. Parece que estamos num compasso de espera. E no final eu vou dizer por quê. Veja, essas taxas todas subiram. O que você precisa entender? O leilão da NTNB, o Tesouro IPCA com juros semestrais, acontece todas as terças-feiras. E nas quintas-feiras são os demais títulos, o Tesouro Selic, o pré-fixado principal e o pré-fixado com juros semestrais. Então, talvez por essa razão, essas taxas aqui subiram. 2024 subiu aproximadamente 10 pontos base, 2028 8 pontos base e o 2040 10 pontos base em relação ao leilão anterior. Lembrando, não é o leilão da semana passada, é o leilão anterior, porque em uma semana como essa é o 24, o 28 e o 40, na semana seguinte é o 26, o 30 e o 55. Então a comparação é em relação às taxas que nós tínhamos de 15 dias atrás, que aliás tinham caído. Então verifica que há uma clara tendência à estabilização aqui. E aqui o que nós podemos trazer é as taxas curtas ainda estão mais altas que as taxas longas. O 2024, por exemplo, fechou em 5,44, bem acima do 28, que é 5,32, e acima do 40, que é 5,37. Então veja a bagunça. O título mais longo é o segundo com a taxa melhor, não é o melhor de todos. O segundo título, aqui ó, 5,32. Veja como as questões estão invertidas aqui completamente, para falar a verdade. Muito bem, a oferta total subiu, pouca coisa, mas subiu. 1.800.000, 1.812.000 títulos. Então veja que ela já está crescendo. É a maior oferta dos últimos 7 leilões. Grave aí, Tesouro IPCA com juros semestrais subindo a oferta. E a compra, 100% dos títulos foram comprados. E aí nós estamos incluindo a volta 2, porque essa diferença mínima no 2024 entre o que foi ofertado e o que foi comprado, assim como a diferença mínima no 2040, não permite sair do 100%. Então, aproximadamente 100% dos títulos foram comprados. Qual é a conclusão? Novamente eu reitero a informação da semana passada. O Tesouro voltou à chamada normalidade. O que é isso? As taxas foram estabilizando, normalizando e a oferta foi aumentando. Só que tem um detalhe, o mercado também voltou à chamada normalidade, porque comprou tudo, 100% da volta 1 e da volta 2. Por isso, fique atento para você entender desse movimento aqui do mercado. Se você está gostando desse vídeo, deixa aí um super like. E olha, não deixa de assistir esse vídeo que nós gravamos ontem, aqui do alto. Tesouro Selic a 15% em 2022. É a projeção de uma importante empresa de avaliação aí. E se isso chegar, o que fazer? Fazemos um comparativo com o que aconteceu em 2016. Entenda que você vai gostar. Vamos falar agora então do pré-fixado com juros semestrais, ou NTNF. Leilão também realizado na quinta-feira. E o que aconteceu aqui? Nesse caso, as taxas caíram. Então veja, teve oferta para 2027 e para o 2031. O que aconteceu? Os dois títulos caíram em termos de taxa. E aí o que aconteceu também? A oferta de títulos também foi muito menor do que o histórico que nós tínhamos para esse título e em particular na semana passada.
veja que foram ofertados 650 mil títulos e apenas 300 mil foram comprados, um percentual baixíssimo de 46%. Agora vamos entender um pouco melhor desse título, pré-fixado com juros semestrais na NTNF. Ambas as taxas reduziram bem. A primeira, o 2027, caiu então 21 pontos base e o 2031 caiu 26 pontos base. E com um detalhe, dos últimos 4 leilões, em 3 as taxas caíram. Mas tem um detalhe aqui importante, em que pese caracterizar já aqui uma tendência de queda ou no máximo estabilização, o que nós podemos verificar é que a curva de juros continua invertida. O janeiro de 27 continua pagando uma taxa maior do que o janeiro de 31. Um foi 11,69 e o outro 11,64. Essa informação é importante porque isso sinaliza ainda um momento de estresse do mercado. Com relação à oferta total, pelo segundo leilão seguido, houve queda na oferta. Então, há 2 semanas atrás, a oferta era de 2 milhões. Depois passou para 1,5 milhão. E agora para 650 mil títulos. Então, veja a queda muito forte que aconteceu na oferta desse título, o que pode demonstrar aí uma mudança de postura do Tesouro. E em relação aos títulos comprados, aí nós temos algo interessante. O total de NTNF comprado foram 46%. É o menor valor desde que eu acompanho esses leilões do Tesouro Nacional. O menor valor em termos percentuais. O mercado rejeitou essa oferta do título. Janeiro de 27. Veja que ele não comprou toda a oferta de título. Qual é a interpretação disso? O mercado quer mais taxa para esse título mais curto. Então veja, a taxa está baixa. Já para o mais longo, o mercado entende que no longo prazo a taxa está adequada. Por isso comprou tudo. Então é essa a informação que nós temos. Conclusão final. O Tesouro Nacional reduziu fortemente a oferta de títulos e mudou para outro título, aliás, para 2 outros. A manutenção da inversão da curva de juros é outro detalhe importante e eu venho falando isso aqui semana após semana no canal. O mercado não gostou nada da oferta do 2027. A taxa foi muito baixa e isso refletiu no percentual de compra. Ou seja, o que nós podemos verificar é aqui, 150 mil títulos comprados de 500 mil títulos, menos de 1/3, 30% apenas dos títulos foram comprados. Esse é um detalhe para ficar de olho nos próximos leilões. Se você já está gostando, deixa aí o seu super like. Olha, não deixa de assistir a pergunta interessantíssima que foi feita aqui, nessa playlist. Qual a sua dúvida? E a pergunta interessante foi a seguinte: vale a pena resgatar Tesouro IPCA com prejuízo e depois resgatá-lo? Se sim, em que situação? E não vale a pena? Por que não? Assista que você vai gostar, principalmente se você tem Tesouro IPCA e está com prejuízo na marcação a mercado. Vamos falar por fim da LTN, é o pré-fixado principal. Lembrando também, esse leilão aconteceu na quinta-feira, dia 25/11. E o que nós tivemos aqui? Como você já sabe, nesse título, o primeiro vencimento, que é de 2022, em uma semana é o abril de 22, com vencimento, e na semana seguinte, que é essa, é o outubro de 22. Então a comparação da taxa é em relação ao outubro de 22 de 15 dias atrás. A taxa estava então 11,74%. E agora, outubro de 22, 11,74 e agora 11,82. Vou fazer até uma correção, porque na realidade a taxa subiu. Eu devia ter colocado aqui no automático e não coloquei. Então essa taxa de outubro de 22, ela subiu e essa informação é importante aqui para nós. Em relação às demais taxas, você pode reparar aqui que elas caíram. Então não são todas as taxas, a maioria das taxas subiram. Vou atualizar aqui essa informação aqui agora. A maioria das taxas reduziram, que é o 23 e o 27. Mas o de curto prazo subiu, que é o 22. O volume ofertado novamente aumentou o volume do pré-fixado principal, 6 milhões e 500 mil títulos. Só que você repara num detalhe, o foco do Tesouro Direto está aqui, nos títulos mais longos. Veja que esse título de outubro de 22 ofertou muito pouco. No leilão passado já tinha ofertado um valor maior. No leilão anterior também foi muito pouco. Então o Tesouro já está concentrando essas ofertas para vencimentos mais longos do pré-fixado principal.
Muito bem, e o volume então comprado? Nós tivemos aqui 6 milhões e meio ofertado e 6 milhões e 100 comprado. O que aconteceu? O mercado rejeitou também uma parte dessa oferta de títulos para janeiro de 25. Então vai anotando aí para você verificar que 2 títulos pré-fixados, tendo aí uma certa rejeição aqui do mercado, como você já está observando. É o pré-fixado de janeiro aqui que nós tivemos de 31, o mais longo, e aqui também o pré-fixado principal de 25. Títulos mais longos com taxas não atraentes para o mercado. Então é isso. Nós temos então a taxa do outubro de 22, na realidade ela subiu 7 pontos e não reduziu 7 pontos como eu havia aqui colocado. Em relação aos demais títulos, eles então reduziram. O título 2023 caiu 11 pontos e o 25 caiu 20 pontos. Quedas importantes aqui. E o que a gente pode ver? Com esse outubro de 22 a 11,82, nós podemos imaginar aqui uma Selic implícita entre 11,5 e 11,75 para esse período. Véspera de período eleitoral, com a Selic aí beirando entre 11,5 e 11,75. Isso significa o quê? A Selic hoje está em 7,75. Então há uma chance de aumentar 3 pontos percentuais aí nesse intervalo de 11 meses. É o mercado já precificando esse aumento para 2022. E é por isso que eu falo, 2022 será o ano da renda fixa. Prepare-se. Tenha caixa para você aproveitar estes momentos. Muito bem, é a segunda queda dos últimos 3 leilões que nós estamos verificando aqui com relação ao pré-fixado. Então veja, caiu no dia 11, no dia 18 subiu e agora voltou a cair. É o famoso compasso de espera. O mercado aguardando aí a sinalização, principalmente em relação à PEC dos precatórios. O volume ofertado foi o maior volume dos últimos 6 leilões, esse volume de 6 milhões e meio. Então veja, pré-fixado ganhando campo juntamente com o Tesouro IPCA. Quase 100% dos títulos comprados. Dos últimos 14 leilões, em 11 deles foram comprados 100% dos títulos. E quando não deu 100%, foi próximo, como nesse aqui que foi 94% dos títulos comprados. O mercado gosta muito desse título pré-fixado principal. Somente o título mais longo, que foi o 2025, não foi 100% comprado. Aliás, ele ficou aqui, ó. Vamos verificar qual é o percentual de compra total desse título. 89% foi o percentual de compra desse título. Para finalizar, a estratégia do Tesouro continua aumentando a oferta desse tipo de títulos e com as taxas estáveis aumentou ainda mais. Semana após semana, essas ofertas aumentando. O mercado segue comprando praticamente tudo e não deixa de fazer a sua pressão com relação à taxa mais longa, porque veja que o título não foi 100% comprado. O que esperar daqui para frente? Todos os olhos estão votados para a famosa PEC dos precatórios, que vai ser votada no dia 30 de novembro, a próxima terça-feira. E vou contar para vocês, a tendência é que a PEC passe, com ajuste, mas que ela passe. É claro que o Senado vai dificultar um pouco esse processo, mas a tendência é que ela passe. Qual é o impacto disso? A PEC passando sem grandes alterações, as taxas devem cair mais um pouco. Então não haveria mais espaço nesse curtíssimo prazo para subir. Só que, se tivermos alguma surpresinha aí de última hora, aí sim podemos ver as taxas subindo. Não é o que o mercado está precificando. Meus amigos, eu desejo sempre que vocês estejam na presença de Deus, que vocês aproveitem o tempo com a sua família e que acompanhem aqui esse compasso de espera, porque o próximo leilão tende a ser o mais importante. Um abraço e até o próximo vídeo.